Nós temos mais informações sobre o caso da morte da Ana Beatriz, aquela bebê que tinha apenas 15 dias de vida. O Balanço Geral começou a falar dessa história desde a quinta-feira da semana passada. Nós começamos a mostrar para vocês, eu lembro que surgiu essa notícia na quinta-feira, de uma mãe que estava desesperada e nós colocamos isso aqui no ar. Primeiro, a mãe dizia que ela foi sequestrada, que tinham tomado a criança dos braços dela. Só que o corpo da menina foi encontrado dentro de um armário nos fundos da casa da mãe, a Eduarda. A bebê ela estava enrolada numa sacola coberta com lençol. A Eduarda confessou para a polícia que matou a filha asfixiada com um travesseiro porque ela não aguentava mais o choro da criança. Tinha o choro da criança e o barulho da música alta de um bar vizinho. Ela comentou, olha, aquele barulho da música com o choro da minha filha, eu fiquei revoltado, eu peguei o travesseiro e coloquei. Quando eu vi que ela morreu, eu coloquei naquele vidro, seu delegado. E por que você mentiu? O delegado até pergunta, poxa, você deu uma entrevista para o Cidade Alerta, para o Gotino, ao vivo, chorando, falando que você queria que os homens que sequestraram a sua filha devolvessem essa criança. Por que você fez isso? Porque eu estava com medo de ser presa. Ela imaginou que todo mundo fosse acreditar na conversa dela. Reportagem agora com outra atualização traz os detalhes para você. Vamos ver? Depois da confirmação da morte da pequena Ana Beatriz, de apenas 15 dias de vida, os questionamentos eram muitos. Como ela foi morta e onde o corpo estava antes de aparecer na casa da mãe? Já que, segundo o Corpo de Bombeiros, que realizaram buscas com a ajuda de cães farejadores, inclusive na casa e no armário onde a bebê foi encontrada, tudo havia sido vasculhado. Eu fiquei muito surpreso, porque no lugar que foi encontrada a criança, eu mesmo, com a minha equipe, nós estávamos lá. E naquele local onde a criança estava, eu verifiquei, o nosso sargento verificou também com a cadela. E não encontramos nada. O corpo de Ana Beatriz foi encontrado dentro de um armário, nos fundos da casa. A bebê estava enrolada em uma sacola coberta com lençol. Após a polícia ser acionada, Eduarda, a mãe da criança, apresentou mais duas versões diferentes, agora para a morte da menina. Primeiro, ela contou outra versão fantasiosa de que teria dado à criança. Diante disso, nós nos animamos em saber para quem ela teria dado a criança e pouco tempo depois ela viu que essa versão não iria se sustentar também, porque o pessoal estava fazendo buscas lá próximo à residência dela e ela resolveu contar e confessar o fato. Inicialmente ela começou dizendo que estava amamentando a criança teria tido um engasgo e ela teria tentado reanimar a criança e não teria conseguido. Posteriormente, ela mudou a versão, dizendo que ela teria pego o travesseiro da criança e teria realizado a asfixia, matando a criança asfixiada. Independente de como Ana Beatriz morreu, outros crimes foram cometidos. Por isso, a prisão da mãe foi em flagrante, apesar de tantos dias da morte terem passado. Infanticídio, que é o crime do artigo 123 do Código Penal, ela acontece quando a mãe ela mata o próprio filho durante ou logo após o parto em estado puerperal, ou seja, o próprio parto ele gera uma condição psíquica diferenciada na mulher que é estimulada e efetivamente mata o seu próprio filho. Então estamos num caso em que há um crime de infanticídio ou de homicídio qualificado, mais o crime de ocultação de cadáver, com pena que começa com 1 e acaba com 3 anos, mais aplicação de uma multa. Ainda que pensamentos agressivos ou ambivalentes em relação ao filho possam ocorrer, nem todas as mulheres com depressão pós-parto apresentam risco real de infanticídio. No entanto, nas formas mais graves ou quando associadas a quadros psicóticos como psicose puerperal, há riscos aumentados de comportamento violento dirigido ao bebê ou à própria mãe, exigindo intervenção psiquiátrica urgente. Eu acho que o melhor encaminhamento dela, em que pese estar presa, poderia ser para um tratamento psicológico, ficar reclusa. Não é só para tratamento, é ficar reclusa, mas não necessariamente no sistema prisional.
dissimula, depois conta que não foi isso, mas não tem nenhum tipo de remorso, de ressonância afetiva com a gravidade do ato que praticou. Praticamente inexiste um sentimento de piedade, de compaixão, de altruísmo, mesmo que a criança com choro tenha irritado ela. E se tivesse sido exatamente naquele momento que ela pega, como se fosse um estreitamento de consciência, pega, mata e acontece tudo aquilo como se não enxergasse mais nada pela frente, quando volta à realidade, digamos assim, quando sai desse estreitamento de consciência, tem um remorso e um arrependimento imenso. E muitas vezes até procuram o próprio suicídio, que também não parece ter o caso dela. Eu pensei a mesma coisa. Eu já vi reportagens de mães que assassinaram os filhos. Eu não estou aqui para julgar nem defender essa mãe, tá? Mas eu já vi reportagens, já mostrei casos de mães que foram beneficiadas porque elas realmente estavam com depressão pós-parto. Só que a justiça teve o entendimento seguinte: a mãe foi lá, matou, depois a mãe se arrependeu muito, porque ela fez aquilo por causa da depressão dela, mas ela não deixou de amar a criança. Nesse caso, eu não sei, é uma mãe muito fria, viu, Lombardi? Porque ela não teve remorso algum. Ela criou 5 informações a respeito do que teria acontecido. O primeiro, do sequestro, levaram minha criança, são 3 homens e uma mulher, num carro. Depois contou outra história, depois contou outra história, depois contou... Agora, o que me chamou a atenção foi, a gente estava vendo a reportagem, um delegado. Ele está defendendo, porque ele está dizendo... Porque eu também recebi muita informação na rede social dizendo o seguinte: ela estava sozinha, o marido estava em São Paulo e ela sozinha. Numa situação dessa, será que não tinha alguém da família para poder dar um abraço nessa mulher e falar: olha, estou contigo, vamos criar junto essa criança? É uma situação realmente super delicada essa, super delicada, mas que ela vai ser julgada. Eu não sei se ela vai ser condenada, mas que ela vai ser julgada. Ela pode pegar, no primeiro caso, até 6 anos, no segundo caso, até 3 anos. Dá uns 10 anos de cadeia. E mesmo sabendo que muitas mulheres estão nessa situação, ou melhor, e ainda sabendo disso, vale a gente falar aqui: se você, por um acaso, depois do nascimento do seu filho, se sente mal, de alguma maneira sente algum tipo de raiva, claro que você deve procurar um tratamento especializado, deve procurar a ajuda de alguém, porque a depressão, de fato, existe e muitas tragédias já aconteceram.